enfim, eu não queria fazer nenhuma apresentação formal de todo mundo. Já fizemos. Já está indo, né? Para quem não me conhece, eu trouxe aqui, tem uns livros meus aqui, tem, na orelha tem umas informações sobre a minha carreira profissional e tal, por isso que eu dar uma olhada ali, que é bastante acidentada, diga-se de passagem, mas bem legal, eu orgulho muito dela. Então, esse curso ele tem 2 momentos, né? Esse de hoje e o do sábado que vem, onde eu quero, como eu disse, jogar algumas sementes, algumas ideias sobre esse assunto, história das religiões. No encontro de hoje, eu vou tratar do que a gente chama de metateoria. Metateoria, o que é? É a teoria da teoria. A gente vai avaliar os pressupostos, as ideias básicas, o que a gente está pensando, os termos, o que a gente entende pelos termos. Já isso assusta um pouco, né? Vamos tratar hoje de metateoria. Eu vou sair encaixado, tratando de metateoria, onde é que buraco eu fui me meter, né? Mas esse curso, aqui presente, aqui tem pessoas que entendem muito de religião e tem pessoas que estão iniciando. Tem historiadores aqui na mesa, tem gente que eu não conheço, que eu não sei exatamente qual é a experiência. E eu vou me empenhar muito, então, a atender esses 2 universos, de quem já tem uma trajetória nesse caminho e que está se iniciando. Então, eu não vou poupar de usar os termos mais técnicos, mais sofisticados, mais especializados, mas toda vez que eu utilizá-los, eu vou também, e aí eu peço paciência para aqueles que já têm familiaridade com os termos, traduzi-los num linguajar mais simples para quem está se iniciando possa entender. Então, hoje nós vamos tratar de metateoria. O que é metateoria? Metateoria não é nada demais, senão tratar dos termos, né? Nós vamos falar de história das religiões. Então, o que nós estamos entendendo por religião? Não dá para chegar aqui, a história das religiões. No Egito tinha tais deuses, no Egito o cerimonial era assim, os astecas faziam sacrifícios. Se a gente não definiu os termos, os conceitos, né, com que a gente vai trabalhar. Então, basicamente, hoje nós vamos ver os postulados principais, os princípios pelos quais se rege a disciplina História das Religiões. O que é isso? Né? E aí, então, o que eu vou tratar com vocês hoje? Sobre o conceito de religião, o que a gente entende sobre religião, pelo menos o sentido que eu vou dar a essa palavra aqui. Não quero dizer que o meu sentido seja o sentido universal e o único verdadeiro, mas o sentido que eu vou pregar aqui. Quero também tratar com vocês sobre o conceito de história das religiões. Uma coisa é o conceito de religião, outra coisa é a história. O que a história faz com isso? Porque você pode fazer muitas coisas, você pode fazer sociologia, você pode fazer teologia, você pode fazer um bocado de coisas. O que significa fazer história das religiões, né? E aí eu vou depois tratar de três conjuntos de conceitos que são fundamentais para pensar a religião. São 3 ideias que são assim, muito faladas. O próprio termo religião é muito falado e pouco, na verdade, entendido, né? Mas são 3 conceitos que são assim, basilares para a pessoa poder realmente pensar a religião num sentido um pouco mais sofisticado, num sentido um pouco mais produtivo, né? O primeiro grupo é o grupo que compreende as noções de metafísica, de sagrado e arquétipo. 3 coisas assim mais abstratas, que são como que balizas para a gente poder entrar nesse assunto. O segundo conjunto já é a religião mais na prática, que é a ideia de símbolo, de mito e rito. São 3 coisas diretamente conectadas, que uma não pode ser pensada sem a outra, uma vivifica a outra. E depois um terceiro conjunto, que é o conjunto que compreende as ideias de esoterismo e exoterismo, é uma coisa muito menos falada, muito menos entendida. Muita gente, inclusive, às vezes surpreende com essa ideia de que possa existir um esoterismo com S e um exoterismo com X. O que é isso? A ideia de magia e a ideia de mânticas ou mâncias. As pessoas confundem muito magia com mântica. Magia, já estou aqui até adiantando, né? De certa maneira você intervir na realidade para criar fenômenos. E mâncias são adivinhações, entendo que eu vou especificar melhor. Então, astrologia não é uma magia, quiromancia não é uma magia. Então tem uma diferença aqui que é muito importante para a hora que a gente vai estudar de fato. Você vai estudar lá, sei lá, a religião egípcia, você vai ver o candomblé, vai ver outras coisas, você tem que saber. Se você está pensando em magia, você está pensando em mânticas, são coisas diferentes. E havendo tempo, porque isso aqui é uma enormidade de coisas, tá? Já não sei se vai ser possível, mas vou tentar ainda hoje, pelo menos fazer um
sobre o que é exatamente misticismo. Porque as religiões têm um aspecto que é místico e tem um aspecto que não é místico. O que quer dizer então místico? E também queria fazer uma diferenciação entre contemplação, meditação e oração. Muitas vezes também as pessoas confundem, acham que orar é meditar, meditar e orar são coisas bastante diferentes. E a hora que você vai estudar uma religião, você tem que ter essas diferenças na cabeça, senão você começa a botar tudo no mesmo saco, tudo vai ficando igual, e no fundo o estudo não cumpre sua verdadeira função, né? Tá? Bom, isso é o que nós vamos tentar fazer hoje, No sábado que vem, aí eu vou tratar da fenomenologia da religião. Ao contrário da metateoria. A fenomenologia a gente vai estudar o fenômeno, né? A religião manifestada. Então aí sim, eu quero comentar com vocês assim, quais são as características desta e daquela religião, quais as diferenças entre elas, quais as similitudes que dão, como é que elas vivem no tempo, né? Por que elas morrem, de onde elas nascem, o que faz uma religião se transformar, né? O que é o enxerto de uma religião com a outra. Então aí é o fenômeno da religião. Aí sim, aí nós vamos ver a diferença, por exemplo, entre o que é o sacrifício no catolicismo e o que é o sacrifício na religião asteca. Aí sim, é o fenômeno. É a mesma coisa? Não. O sacrifício na religião cristã, o cara se atira para os leões, o leão vem e come ele lá no circo romano. O sacrifício dos astecas, ele pega 50 maias e joga lá de cima da pirâmide. É a mesma coisa? Não é exatamente a mesma coisa. Então a gente tem que parar para ver isso. E aí então, no sábado que vem, vimos o fenômeno da religião, a fenomenologia da religião. Eu quero tratar com vocês da estrutura delas, né? Da tipologia, o que conforma realmente uma religião com mais detalhes. Você vai entrar um pouco hoje. O que conforma uma religião, quais são os grandes tipos de religião, né? A dinâmica histórica delas, ou seja, como é que elas vivem ao longo do tempo, né? Como é que elas vão se metamorfoseando e tal, e quais são as grandes linhagens religiosas. Vocês viram a noção aqui, tá? E aí, encerramento. Então não é um curso assim, mas é o suficiente para chegar no objetivo do curso, que é o seguinte: primeiro, discutir um assunto que é muito pouco discutido. Na Universidade de Brasília não tem um curso sobre história das religiões. A PUC, a Católica não tem, não. A PUC, a Católica não tem, o CEUB não tem, não existe isso. O último curso de história das religiões foi eu que dei lá, mas... Não, EG a gente tem. Ei? Tem não, EG. É o EG? Né? De Goiás. De Formosa, não todas as... Ah, tá, mas aí em Goiás, né? É em Goiás. Exato, mas fala aqui, no DF aqui, né? O último curso que teve foi quando eu estava há mais de 20 anos. Também depende de quem dá, né? Também depende de quem dá, né? E com certeza. na filosofia, aqui na IB chegou a ter alguma coisa, chegou a ter uns cursos lá, mas de filosofia dele não. Então é um assunto que quase não tem ambiente para ser discutido, desde uma certa perspectiva. E esse é outro objetivo, né? Eu queria apresentar uma determinada abordagem do assunto, que eu acho que, como o Matheus sugeriu aí, implicitamente, existem abordagens mais tresloucadas sobre o assunto da religião. As coisas, você vê cada coisa escandalosa sobre a religião, ditas da maneira mais povoada não é empolada, né? Pomposa e tal, com os títulos ali pregados na parede, mas coisas assim que você fica chocado com o que a pessoa está falando. De certa maneira eu vou tocar nisso hoje aqui, tá? Como é que se chega, né, apesar dos diplomas acumulados, né, dos cargos a falar tolices assim, infantis sobre o assunto. E outra coisa é pavimentar uma sequência de cursos mais adiante, pavimentar a formação de um grupo. Então, tem essa edição aqui de introdução, vão haver mais outras introduções, outras também. Essa edição aqui a gente está um pouco mais curta, porque eu sabia que tinha feriado, que tinha uma série de coisas, mas tem outras edições que mais para o meio do ano que vem já acho que vamos ter já um grupo formado aí, de uma meia dúzia de pessoas, 10 pessoas, já com a base feita para a gente realmente aprofundar esses temas todos aqui. E aí fazer viagens mais profundas, inclusive talvez com pesquisa de campo e outras coisas. Bom, eu vou apresentando as ideias aqui. Quem quiser interromper, sinta-se absolutamente à vontade, tá? Eu peço só que façam intervenções curtas e objetivas.
E também que seja essa compreensão de vocês, por causa de eu achar que a pergunta não cabe naquele momento, eu falo, segura a pergunta, depois a gente volta, isso eu não sei, eu vou estudar esse assunto, mas fiquem bastante à vontade, gente, afinal de contas, está em casa. Na parte de vocês tem uma bibliografia, não tem? Bem elementar, tá? Bem elementar. Não queria fazer um curso cheio de retórica e explicações. Então, pelos próprios títulos, as pessoas podem escolher no que vão ler. Não tem uma sequência ideal. Né? Qual você sugere? Assim, o gigante nessa área é o Mircea Eliade. Né? É o gigante. Então ele tem esse tratado que é sintético. E ali tem praticamente, ele pelo menos anuncia todos os assuntos que a gente vai ver aqui e o que vem mais atrás. Mas, por exemplo, quem está mais interessado na questão? O Eliade não está aqui. Não está aqui. Sim, ele está Jean de Meaux, então ele está muito interessado na história das religiões. Ele tem uma história das religiões que vem em 5 volumes, que é gigante. Mas o tratado ele é mais para essa. E tem também, para quem está mais interessado em questões mais teóricas e tal, tem o conceito de religião. Eu estou sem a listinha aqui agora. Ô Luiz, você ainda tem uma cópia da bibliografia? Tem. Tá, então ele não é obrigatório ler, não precisa ler para o curso e tal, obrigado. Mas, então você tem aí, né, tem o Léxico das Religiões do Koning, que é bem legal. Eu fiz uma seleção só de livros em português, tá? Que são acessíveis, pode comprar pela estante virtual, os livros não são caros, são acessíveis. Embora a literatura sobre esse assunto seja simplesmente, né, titânica, né, uma curiosidade. Aqui tem alguma coisa mais voltada para as religiões orientais, não? Não. Aqui, inclusive, eu fiz uma seleção que fosse bem geral, tá? Mas eu posso, aí pode ir estudando novas literaturas. Eu trouxe já alguns livros aqui, o Fabiano trouxe alguns também, tá? Uns dicionários que eu vou deixar aqui. Depois a gente bota aqui, né, no intervalo, para se a gente quiser consultar aqui, tá? Basicamente dicionários. Então, tu vai ter que... Já estão aqui, tá ali do lado do Fabiano, trouxe, mas no intervalo eu pego, sobre dicionário, porque aí você pega lá, eu estou falando aqui, totemismo. O Arthur não sabe o que é totemismo, sabe, Arthur? Pode ser aí o Arthur está muito na dúvida, não quer perguntar, não quer interromper, pode lá pegar o livro, olhar, tem o verbete lá, totemismo, para o começo de conversa funciona. Eu preciso usar o Google. Então a gente vai ter esse acesso. Precisa dar um Google. Então é isso aí. Bom, eu acho que isso aí são as introduções, né? Se alguém tiver alguma dúvida. Bom, então vamos lá, né? Eu vou tentar apresentar, tá, um conceito de religião num sentido meramente operacional. O que quer dizer isso? Para a gente poder aqui falar sobre uma mesma coisa, para não ficarmos cada um pensando no negócio, né? Quer dizer, cada um pode pensar o que quiser, não é, o problema não é esse, mas aqui, para sermos práticos, tá, e para evitarmos a desinteligência, é importante a gente, então, pelo menos, ajustar o nosso vocabulário conceitual. E eu fiquei muito sensível a essa questão quando eu li um artigo do Umberto Eco, como define Umberto Eco? Umberto Eco é um romancista, Umberto Eco é um semiólogo, Umberto Eco é um mega professor, Umberto Eco é um guru para mim, né? Um filósofo, quando ele falava que um dos piores problemas intelectuais do século XX era o que ele chamava de Brouhaha babélico. Brouhaha seria uma onomatopeia, que estava falando em italiano, que em português seria alguma coisa como blá 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 babélico. Mimimi, que está na moda agora. O mimimi é mais uma choradeira, né? O blá 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 é uma falação. Aí ele fala babélico em relação, ele faz uma vinculação ao mito de Babel, né? A torre que os humanos um dia tentaram erigir para alcançar Deus, e Deus, como punição dessa ousadia, confundiu a língua das pessoas, né? Então ele, pegando esse mito de Babel, ele fala que uma das principais
problemas intelectuais da cultura do século XX, não era só da cultura acadêmica e tal, era exatamente todo mundo falando, só que ninguém estava entendendo nada do que o outro estava falando, não tinha a menor concordância. Então, aqui no caso de religião, um fala religião de um jeito, o outro interpreta a religião de outro jeito. Eu falo religião pensando numa relação de humanos com deuses, o outro está pensando em religião em qualquer fanatismo, em qualquer coisa. Então, a religião do cara flamenguista, a religião do militante, e aí vai tudo sendo confundido, né? E desde aquela vez que eu li esse texto, eu fiquei muito impressionado e eu cruzei com as minhas experiências e falei, caramba, mas não é isso mesmo. Quantas vezes eu já polemizei com as pessoas, já briguei, já ofendi pessoas, me ofenderam. E no fundo, ele está falando uma coisa, falando de outra, né? E a gente pensando que estava... Então, nesse espírito, né, de, pelo menos, minimizar esse risco do brouhaha babélico, que eu acredito que toda atividade intelectual deve começar por precisar palavras. Vou falar de atividade intelectual porque a gente está aqui numa mesa, com papéis e tal, né, então, mas até uma conversa de botequim exige isso também, né? Um bom humor, a gente ficar falando policílios enrolados e tal, mas peraí, meu chapa, por que você está entendendo por isso aqui e tal? Né? Bom, então tá, então vamos lá, religião. Religião é uma das palavras mais correntes que a gente tem no nosso vocabulário, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A gente usa ela tanto quanto política, sexo, guerra, sei lá o que. Hoje